Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E eu trouxe aqui um assunto interessante, um assunto polêmico, que é sobre a RH, a ressonância harmônica do mestre Hélio Couto. Bom, quando o mestre Hélio Couto dá as palestras dele, ele já diz que nós temos que ler o livro Mentes Informadas e o Manual da Ressonância Harmônica. Então, muitas vezes a gente acha que não está acontecendo nada com a RH e está sim. Acontece que nós, por termos antimatéria ou por naquele dia não deixar a onda receber a onda, a gente demora mais para se transformar. Bom, eu sigo o mestre Hélio Couto há uns 6 anos e eu faço a RH há uns 4. Estou na minha 11ª onda. Hoje eu tenho muita informação para passar para vocês. E sim, vi transformações e vi desejos realizados, como por exemplo, eu parei de comer unhas. Então eu pedi, porque sempre, nossa, eu tenho 53 anos e com até meus 49, 50 anos, eu sempre comi unhas, roí cutículas desde pequena e isso sempre me incomodou. E aí você pode me perguntar, mas Magda, você teve recaídas? Tive e às vezes se bobear ainda me coloco, me vejo colocar a mão na boca, mas eu melhorei muito mesmo, porque era uma glândula compulsiva que me fazia comer unhas e cutículas o tempo todo. Bom, também o mestre Hélio Couto, nas palestras, ele diz assim, que nós podemos parar de fazer a RH quando todos os nossos pedidos estiverem sido alcançados. E então vai demorar, porque a gente, pessoal, a gente vai se transformando, né? Qual que na verdade, o principal foco, qual é o principal pedido? É a nossa evolução, né? Sinônimos de evolução é crescer, o nosso crescimento, a nossa transformação. Então, você vai se transformando, graças a Deus, né? Nós vamos mudando, nossa consciência vai mudando e nós vamos querendo novos pedidos, nós vamos deixando uns pedidos para trás e outros vamos cancelando, né? Então, às vezes eu vejo no YouTube alguns vídeos que eu percebo que as pessoas não valorizam a RH achando que ela é um efeito placebo. E ela não é um efeito placebo. As coisas acontecem uma por vez, né? E eu tenho provas disso, pessoal. Tenho provas mesmo. Mas vou contar outros testemunhos. Por exemplo, eu já pedi também, eu antes bebia muito, deixa eu contar isso. Eu bebia álcool, bebia cerveja, caipirinha e ficava quente, né? E eu não pedi exatamente isso. Ah, acho que eu pedi sim. É porque, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meus pedidos são longos, tá? Na minha 11ª onda, sempre meus pedidos foram por volta de 80 páginas. Meus pedidos, este último tem 76 páginas. Então, são pedidos longos, então às vezes eu posso esquecer aqui que eu estou falando mesmo de mim, tá? Então o álcool foi algo que eu pedi sim, e graças a Deus eu não bebo mais. Teve recaída, Magda? Sim, teve recaída, tive recaída e eu acho, pessoal, que não tem problema nós termos recaídas, porque significa que uma hora você vai firmar e vai cicatrizar aquilo que você não quer mais, no sentido de zerar, entende? Bom, outra coisa também, eu virei vegetariana, tá? Desde o dia 4 de outubro de 2022, ainda é recente, mas
Se você me perguntar, Magda, você não sente o cheiro da carne? Sim, tenho vontade, mas é algo maior, né? Eu aprendi, de acordo com a espiritualidade, que os animais, eles serão nossos futuros filhos e eles também têm consciência. Na verdade, tudo tem consciência a seu próprio nível, né? Então, neste sentido, eu deixei de comer carne porque eu não quero comer outra consciência, né? Que será igual a mim. Bom, então, que mais que aconteceu comigo, pessoal? Então, eu hoje estou vegetariana e eu pretendo um dia virar vegana, né? Que mais? Eu também já sofri de solidão, né? E, bom, deixa eu contar algo para vocês. Na época da pandemia, eu estava com o arquétipo da Afrodite, então eu tive muitas ficadas, muitos ficantes, né? Mas agora também tirei o arquétipo da Afrodite e agora estou bem tranquila, sou solitude, né? Acredito que a RH, ela também, eu tenho certeza, o Hélio fala isso, ela harmoniza os chakras, né? Ela limpa, ela harmoniza os chakras, né? Ela equilibra, ela te equilibra. Bom, a RH, ela pode ser feita pelo link, né? Que você mesmo a toca diariamente, ou você pede para que ela seja tocada no astral. E desde a minha 10ª onda, esta já é a 2ª onda, que eu peço que ela seja tocada no astral e, e eu vejo sim as modificações que acontecem na minha vida. Bom, e fico muito feliz com isso. Outra coisa, antes da RH, né, é por causa que a gente fica desestabilizado, antes da RH, eu sentia, igual eu falei, né, momentos de depressão, de solidão, né, frequência baixa. E depois que eu passei a fazer a RH, aos poucos eu fui sentindo essa minha satisfação em ter a minha presença, né? Então a minha presença é muito importante para mim. Então eu não sinto mais essa necessidade de ter pessoas, mas eu quero sim trabalhar para o universo, eu quero sim ajudar pessoas, né? E a outra questão é a seguinte, o autoconhecimento, né, pessoal? Bom, desde que você começa a buscar a evolução, o seu crescimento, sua transformação, você tem que começar depois que você entende o universo, busca sobre si mesmo. E eu estou buscando sobre mim mesma, eu quero aprender sim, né? Quero fazer PNL também, mas quero dizer assim que estudar não tem fim, né? Estudar não tem fim. E quanto mais você estuda, mais você percebe que as pessoas precisam de ajuda. E eu quero estudar exatamente para ajudar pessoas, né? Eu vejo este canal do YouTube uma forma de eu fazer isso. E também outra coisa que eu gostaria de comentar. Quando você está enfrentando uma situação, a RH, não é porque você faz a RH que você não vai ter momentos difíceis, situações difíceis, complicadas, né? Pessoas querendo te desmoralizar e te tirar e te humilhar. Não, então você e vai ser sempre essas situações alguma lição. Agora que a gente vai abrindo a mente e com a RH, quem faz a RH, as pessoas começam a ter consciência de como agir mais. Eu tenho mais consciência de como agir. E eu aprendi também pela espiritualidade que eu posso cortar os karmas, que eu posso não querer viver este karma.
Então, o que eu percebo? A RH me dá essa, essa, essa amplitude de consciência de falar, eu quero sair disso, eu quero sair disso. Então, você não precisa viver situações que te confrontam, você pode sair disso. Na verdade, a gente que já tem uma mente um pouco aberta, a gente enfrenta situações se quiser, mas se não, você pode sair disso. Então, eu estou agora querendo sair dessas situações. Não quero mais embates, me cansa, não preciso disso, ninguém precisa disso. E a opinião das pessoas nem importa, sabe? Você tem que ser feliz, fazer o que você veio fazer, ser a sua essência, ser sua centelha divina, se unir, buscar o seu crescimento. E é isso, pessoal. Enfim, o que eu quero dizer é que nós podemos ser melhores, com mais consciência, com poder de escolha. A RH me trouxe isso, me dá isso. E aconteceu uma situação comigo que na minha RH estava assim, eu não quero que aconteça tal coisa, eu não quero, eu deixei bem claro. E aí estava acontecendo uma situação que aí eu pensei assim, não, eu tenho que enfrentar, já que está acontecendo essa situação comigo, eu tenho que enfrentá-la para ver onde vai dar. E eu fui, e chegou na hora, pessoal, tudo foi desfeito, foi como um passe de mágica. A situação não aconteceu e eu vi aquilo como um milagre. Foi a RH, foi a RH, entende? Porque no final você pode até ser confrontado. Como está seu pedido lá na RH? E aí você é confrontado, meu Deus, por que as pessoas fazem isso e tal? E por que aconteceu isso comigo? Por que eu me deixei envolver? E parará, 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 parará. Mas como está o seu pedido na RH? Aí vai ser de acordo com o seu pedido, entende? Eu já pedi na RH também para eu não usar mais óculos e eu creio nisso, mas tudo leva tempo. Então, Magda, 20 anos? 30 anos? Pode ser. Pode ser, mas um dia eu não vou mais usar óculos. Eu vou contar para vocês quando isso acontecer, ok? Então, muito obrigada e até a próxima. Um beijão.